Um terrorista do Hamas, detido pelo exército de Israel, confessou que o grupo usava um hospital na faixa de Gaza como base de comando, é isso mesmo. Num vídeo divulgado pelas forças de defesa, o terrorista admitiu que o Hamas usava o hospital no norte de Gaza como ponto estratégico para distribuir armamentos usados nos ataques contra Israel. E de acordo com o detido, o hospital era um local seguro, porque o exército não poderia fazer ataques diretos, já que havia pacientes. No fim de dezembro, as forças israelenses encontraram armas no hospital e prenderam cerca de 240 terroristas. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Lier Ferreira, que é professor dos cursos de Direito e também de Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Era algo já sabido e, porém, agora também confirmado por essa pessoa, que o Hamas realmente usa essas estruturas, hospitais e também, inclusive, casas de civis. Boa tarde mais uma vez. Oi, Kelly. Boa tarde àqueles que nos acompanham. É sempre previsível, embora lamentável, que em contextos bélicos como esse, que envolve o Hamas e Israel na faixa de Gaza, elementos civis, sejam pessoas ou edificações, sejam utilizados por grupos beligerantes para proteger as suas próprias posições. A gente sabe que a guerra de informação é sempre um elemento, um componente importante, um elemento estratégico em qualquer conflito bélico. A gente sabe o quanto esse tipo de informação mobiliza a opinião pública em favor de uma posição ou de outra, mas, infelizmente, do ponto de vista da análise internacional, e quando nós olhamos o conjunto dos conflitos bélicos, sejam aqueles que estão em curso, como, por exemplo, a guerra russo-ucraniana, sejam outros tantos ao longo da história, o que a gente consegue perceber é que, de fato, há uma recorrência nessa utilização de elementos civis, mais uma vez, sejam pessoas ou edificações, por grupos beligerantes para proteger as suas próprias posições. Por isso, a nossa ênfase, a nossa defesa sistemática na necessidade de uma interrupção tão definitiva quanto possível desse conflito, porque nós sabemos que, para além das forças militares envolvidas, o sofrimento maior se dá sempre sobre a população civil, infelizmente. Exatamente, que aí se vê, inclusive, numa situação complicada para atendimento médico, Além dos insumos e profissionais da saúde, ainda tem uma situação complicada, uma vez que os terroristas usam também as estruturas. Bom, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma dura ameaça ao Hamas durante uma entrevista coletiva. Ele disse que se o grupo terrorista não libertar todos os reféns israelenses até a posse dele, em 20 de janeiro, o inferno vai atingir o Oriente Médio. Trump afirmou que não vai ser gentil com os terroristas e ordenou a libertação imediata dos sequestrados. Os Estados Unidos são os maiores aliados de Israel na guerra que acontece no Oriente Médio e, com Trump no poder, existe a expectativa para o fim do conflito. Professor, qual é a sua avaliação? O Hamas deve libertar mesmo todos os reféns? Ainda não se sabe se todos ainda estão vivos, a gente torce para que sim. Mas, enfim, é uma fala dura de Donald Trump. Olha, Kelly, é uma fala muito dura e que corrobora algumas análises que a gente vem fazendo aqui no programa já há algum tempo. A postura de Donald Trump em relação aos dois conflitos mais importantes que ocorrem no mundo contemporâneo, por um lado, a guerra russo-ucraniana e, por outro, o conflito entre o Hamas e Israel, deverá ser bem diferente. No contexto eslavo, ele deverá, de alguma forma, atuar para eliminar a guerra e, de alguma forma, compor ali as tensões entre russos e ucranianos. Já no Oriente Médio, essa fala dele, que vai transformar o Oriente Médio no inferno, caso os reféns não sejam libertados, reforça a perspectiva de que ele vai endurecer o jogo em relação ao Hamas, em relação a outros grupos insurgentes no contexto do Oriente Médio e principalmente em relação aí àqueles países que, de alguma forma, também suportam esses grupos, principalmente o Irã. Então, assim, o cenário que se avizinha é bastante duro, em particular por um fato que você acaba de mencionar, que eu considero muito importante. Em tese, há cerca de 100 reféns ainda israelenses na mão do Hamas. Mas nós não sabemos, infelizmente, Kelly,
quantos desses reféns ainda estão vivos. E por esse motivo, qualquer liberação que o Hamas venha a fazer, né, pode ser um motivo para insuflar ainda mais essa sanha, digamos que beligerante, que, por um lado, o Netanyahu tem, por um outro lado, os Estados Unidos também começam a apresentar de forma cada vez mais evidente. E aí, mais uma vez, a nossa preocupação sempre, né, com a população civil que pode vir a sofrer, infelizmente, né, os efeitos do endurecimento desse conflito, que já é bastante grave, como nós estamos acompanhando. Pois é, e lembra, professor, quando o primeiro grupo de reféns foi libertado, eles disseram o seguinte, que os reféns não ficaram juntos. Os reféns foram separados, né? Foram levados para lugares diferentes. Ou seja, se porventura alguém for libertado agora, essa pessoa provavelmente não vai saber dizer se outras pessoas também ainda resistiram, ou seja, se tem mais refém vivo, né? Pois é, isso mostra a importância da questão da informação em todo e qualquer conflito bélico, não sendo diferente no contexto do Oriente Médio. Quando as pessoas estão colocadas em lotes, digamos assim, agrupadas em segmentos diferentes daquele território, elas não sabem o que estão acontecendo, o que está acontecendo, perdão, com os outros reféns. Elas não têm informações, nenhum tipo de informação circula acerca dos outros reféns. Elas não sabem, inclusive, que já existe uma quantidade bastante razoável de reféns que foram libertados, quais eram as condições de saúde, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista emocional desses reféns. Mas as informações que nós temos da comunidade internacional é de que o número de reféns ainda de posse do Hamas, infelizmente, é muito pequeno, porque outros reféns já teriam sido eliminados nesse conflito, nessas guerras entre o Hamas e o Israel, muitas vezes atingidos involuntariamente, é verdade, pelas próprias forças israelenses. Então, assim, a gente está entrando num momento muito duro, muito vertical desse confronto. A gente espera que seja um momento terminativo, final, mas certamente ainda teremos muitas e mais notícias acerca desse confronto, que vai ter desdobramentos os mais significativos, até porque nós sabemos que ainda não existe um plano, quer dos Estados Unidos, quer de Israel, para o que viria a ser a faixa de Gaza após o fim desse conflito. Professor, Donald Trump também falou sobre outras medidas que vão ser adotadas assim que ele tomar posse no dia 20 de janeiro. Ele não descartou uma ação militar para tomar o controle da Groenlândia ou do Canal do Panamá. Trump, que critica os pedágios sobre navios americanos na região. O canal liga os oceanos Pacífico e Atlântico. Ontem, ele voltou a criticar o acordo assinado lá em 1977 pelo então presidente americano Jimmy Carter, que transferiu o controle do canal ao Panamá em 1999. O presidente panamenho afirmou que a soberania do canal não é negociável. Já sobre a Groenlândia, Trump afirmou que a Dinamarca deveria desistir de qualquer direito legal sobre o território e que os Estados Unidos precisam do controle para a segurança nacional. E mais, viu? Ainda sobre a polêmica envolvendo a Groenlândia, o premier da região foi até Copenhague, na Dinamarca, para se encontrar com o rei. O primeiro-ministro afirmou várias vezes que a ilha não está à venda e intensificou a pressão pela independência. A Dinamarca também negou ceder o território e afirmou que o destino da região depende apenas dos groenlandeses. A Groenlândia é um território autônomo com 57 mil habitantes e faz parte da Dinamarca há 600 anos. A ilha é rica em recursos naturais e está em um ponto estratégico para os Estados Unidos. Ontem, Donald Trump Jr., filho do presidente eleito, viajou à Groenlândia para uma visita considerada como turismo, sem previsão de reuniões oficiais, professor. Olha, Kelly, a situação da Groenlândia é uma situação até delicada, do ponto de vista estratégico, mas ela traz uma situação absolutamente curiosa. O Trump é um adepto da tese de que não existe o aquecimento global. Ele e muitos dos seus aliados negam a evidência científica do aquecimento global, que a nossa matéria acabou de mostrar, glaciais sendo diluídos ali, degelados, enfim. No entanto, é exatamente o aquecimento global
que tem levado com que o Ártico, a região no qual está situada a Groenlândia, venha passando por um aquecimento que, segundo os cientistas, é 4 vezes maior do que a média do aquecimento em outras áreas do mundo. E exatamente o degelo da região ártica, o Ártico, diferente da Antártica, não é um continente, é uma região de mar gelada, né, em função do clima frio permanente que ocorre no local. Então, assim, é exatamente esse aquecimento global negado pelo Donald Trump que tem feito com que o Ártico e a própria Groenlândia sejam uma área estratégica cada vez mais significativa. Por quê? Porque com o degelo, não apenas as riquezas da Groenlândia, as riquezas minerais, as riquezas petrolíferas que lá existem e já estão mapeadas, poderão vir a ser exploradas, mas poderão ser criadas rotas comerciais que, pelo menos durante o verão, permitirão a passagem de navios de grande porte ligando o Oceano Pacífico, né, ao Oceano Atlântico e diminuindo, né, o tempo de rota, né, o tempo de viagem, né, das atividades comerciais. E isso, evidentemente, também, né, se coloca em relação ao Canal do Panamá e também ao Canal de Suez, né, que faz ali a ligação, né, no contexto do norte da África e do sul da Europa. Então, assim, o Trump ele está tensionando várias questões, fazendo balões de ensaio que nós não sabemos exatamente como podem acabar estourando. O fato é que os Estados Unidos já têm uma base na Groenlândia, é a base aérea de Thule, onde existem forças importantes da aeronáutica norte-americana situadas no continente. A presença de Donald Trump Jr. acaba sendo também um elemento de tensão e provocação, né, quando o seu pai acaba declarando nesse momento. Certamente, a partir, né, da posse de Donald Trump em 20 de janeiro, nós teremos a oportunidade de ver e acompanhar os desdobramentos dessas declarações, para ver o quanto tem de verdade nisso ou não. São tantas tensões, mesmo antes de 20 de janeiro, né, professor? Só que a Groenlândia e o Canal do Panamá não são as únicas regiões que Donald Trump pretende controlar. Quando assumir o cargo de presidente, o republicano voltou a defender a incorporação do Canadá como Estado norte-americano. Nas redes sociais, Trump publicou um mapa dos Estados Unidos, onde o Canadá aparece como mais um estado. Ele chamou a fronteira entre os dois países de linha desenhada artificialmente. Segundo o republicano, a incorporação do Canadá seria vantajosa financeiramente para os dois. Trump afirma que os Estados Unidos gastam bilhões de dólares por ano para cuidar do país vizinho. Ele também ameaçou impor altas tarifas ou boicotar produtos canadenses, usando o poder econômico como chantagem. E o primeiro-ministro canadense, que renunciou ao cargo nesta semana, respondeu às declarações de Trump e disse que o Canadá nunca será parte dos Estados Unidos. Segundo Justin Trudeau, os trabalhadores e as comunidades dos dois países se beneficiam do fato de serem os maiores parceiros comerciais e de segurança um do outro. Já a ministra das Relações Exteriores do Canadá disse que os comentários de Donald Trump mostram uma total falta de compreensão sobre a força do Canadá, professor. E mais do que isso, Kelly, é uma imensa tolice, porque nenhum país se beneficia abrindo mão da sua soberania, muito pelo contrário. Né? A soberania é uma característica inerente, né, do Estado, e todo país busca exatamente ampliar os seus poderes, as suas capacidades soberanas, os seus recursos estratégicos, tanto do ponto de vista econômico, social quanto político, e isso não é diferente com o Canadá. O Canadá é um país bastante diferente dos Estados Unidos, né? O Canadá é um país ainda maior do ponto de vista territorial do que os Estados Unidos, embora tenha uma população bastante menor em função das vastas regiões do país, né, que são ocupadas pelo gelo durante a maior parte do ano. Mas o Canadá é um país com muita identidade, com muita força, com uma cultura altamente desenvolvida, é um país acolhedor em relação aos imigrantes, enfim, é um país que em vários aspectos, inclusive do ponto de vista social, supera os Estados Unidos. Então, assim, não haveria nenhum ganho para o Canadá em associar-se aos Estados Unidos na qualidade de um 51º Estado. Isso não é verdadeiro, isso é mais uma bravata de Donald Trump, mais um balão de ensaio. Agora, temos que lembrar o seguinte: houve, em 1812, né, um conflito entre Estados Unidos e Canadá, que até então, né, ainda era uma colônia britânica. E neste conflito,
né, que terminou, como nós chamamos nas relações internacionais, em status quo, ou seja, terminou em empate, né, os Estados Unidos não conseguiram avançar sobre o território canadense. Então, assim, o que a gente espera é que o Canadá, como todos os demais países do mundo, né, mantenham a sua identidade, a sua autonomia, a sua soberania e que não cedam em nenhum sentido a uma eventual política expansionista que pode estar aí presente, né, nas entrelinhas desses diferentes discursos que o Donald Trump tem feito, né, em relação aí a vários países do mundo. E aí temos que lembrar, ele quer mudar o nome do Golfo do México, por exemplo, para Golfo da América, né? Ele tem tensionado as relações com os parceiros europeus, levando com que países como o Japão e a Alemanha, né, aumentem o seu orçamento de defesa. A Alemanha, claro, né, é a potência líder da União Europeia, enquanto o Japão é o principal aliado estratégico dos Estados Unidos no Oriente Extremo, né? Então, assim, a gente certamente vai estar acompanhando esses múltiplos desdobramentos. Não faltarão assuntos, Kelly, né, para as nossas análises aqui no Conexão Record News, mas o que nós estamos vendo, né, nessa pré-chegada de Trump ao poder é um conjunto de declarações que não ajudam em nada, Kelly, a nós estabilizarmos as tensões que já existem no mundo. Muito pelo contrário, talvez tendam a agravá-las, o que nos sugere o fato de que a presidência de Donald Trump será um desafio, não apenas para os americanos, mas para todo o mundo. E realmente, as declarações continuam, né? Ele realmente diz que pretende renomear o Golfo do México para o Golfo da América. Segundo o Trump, a alteração é apropriada porque o México tem um déficit com os Estados Unidos e o governo norte-americano faz todo o trabalho na região. O Golfo do México é o maior do mundo, banhado pelos Estados Unidos, México e Cuba. O subsolo da região é rico em petróleo. E o presidente eleito também reforçou o pedido para que o México ajude a impedir a imigração ilegal e prometeu impor tarifas ao país vizinho. Resta saber, só para a gente concluir, professor, o que é realmente pressão e o que realmente o Trump vai fazer. A gente vai ter que esperar. Pois é, o que é absolutamente desnecessário, que o Trump parece que vem criando assim um clima muito ruim, né, para a sua chegada à presidência. Né, essas diversas tensões que ele vem estruturando em relação a parceiros importantes, a gente não citou aqui nesse momento, mas ele pretende, por exemplo, sobretaxar os produtos chineses, né, em mais de 60%, né, segundo declarações que ele deu aí recentemente na imprensa. Tudo isso vai criando um clima muito ruim, Kelly, mas muito ruim mesmo, para essa presidência, né, deixando aí vários atores estratégicos internacionais, né, com os ouvidos atentos, né, as orelhas em pé, para que essa presidência de Donald Trump não seja, na verdade, um retrocesso global, tanto do ponto de vista econômico, financeiro e comercial, mas principalmente do ponto de vista político, bélico e militar. Vamos seguir acompanhando. Professor, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde. Até a próxima. Boa tarde, Kelly. Um grande abraço e fico à tua disposição sempre. Obrigada, sempre também.